Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando de Brasília, uma das coisas que mais repercutiram na volta foi esse brinde aqui do cliente, que é uma das maiores associações lá do Distrito Federal. E foi engraçado, turma, tanto que um brinde gerou uma campanha para 110 novas adesões num único dia. E vai ficando cada vez mais claro. Esse mercado é muito potente na arte de venda, na arte de gestão ele está um pouco atrás, mas sem sombra de dúvidas, quem consegue chegar no topo tem ideias muito diferentes, está fazendo coisa muito fora do que a média vem fazendo. Então, fica aí, né? Uma diquinha. Cooler para novos associados rendeu no único dia mais de 110 adesões. E você, o que está fazendo diferente aí? Bora começar mais um dia? Galera, então, quando a gente construiu o escritório, a gente contou com a ajuda de muita gente, porque a ideia era criar aqui um lugar que tivesse nossa identidade. E quando a gente terceiriza com um arquiteto, com um engenheiro, é muito difícil da nossa identidade chegar no local. Não sei se vocês sabem, essa ideia, né, de arquitetura, que é esse modelo industrial aberto, ele tem muito a ver com o desafio do nosso segmento, que é transferência de conhecimento, ou seja, eu saber alguma coisa e eu repassar essa coisa para você também usar como informação para gerar seus resultados, e vice-versa, e você transferir seu conhecimento para mim. Como a gente tem time que foca em análise de sinistro, criação de regulamento, abertura de CNPJs, criação de holdings, contratos em geral, a gente percebe que existia, né, na outra casa, tendo em vista era uma casa de 3 andares, tinha muita dificuldade dos times conversarem. Então, por exemplo, um advogado fazia uma análise de sinistro e cravava, esse caso tem que ser negado. Outro advogado, 6 meses depois, ia fazer uma defesa do mesmo caso e perdia o processo. E a gente fala assim, mas espera aí, como que partiu da gente a negativa e a gente não consegue sustentar? Então, tudo que a gente criou nesse modelo aqui foi justamente para haver transferência de conhecimento. Vocês vão ver ali na nossa logo, chega aí, Esther, vocês vão ver na nossa logo que uma das nossas premissas, né, esse aviãozinho cortado ali, disparando GNA de baixo a cima, ele tem como fundamento a evolução que a gente projeta. Então a gente sempre brinca, né, que o resultado chega quando nós chegamos. Aqui é lugar de evolução. Então, sem sombra de dúvidas, esse conceito aberto nos ajudou muito. Porém, a parte ruim disso é a extrema complexidade de fazer decoração num ambiente tão grande quanto isso aqui. Nós estamos falando de 400 metros de área, né, construída, fora as áreas externas. Então, a gente aproveitou todos os nossos parceiros e clientes para serem divulgados aqui na nossa prateleira. Por quê? Sem sombra de dúvida, eles foram os maiores, como se diz, autores dessa recepção de conhecimento que a gente usa hoje para manufaturar juridicamente para devolver para vocês. Vou dar alguns exemplos. Isso aqui é da USE, que a gente recebeu, né, lá em Brasília. Estou trazendo aqui, vou deixar, depois eu peço às meninas para darem uma caprichada melhor. Aqui nós temos a única associação de Roraima, tem até fuso horário, não sei se vocês têm essa noção. Aqui, PV Experience, do Gustavo Gomes, por exemplo, foi um dos eventos que a gente palestrou e conseguiu conhecer muita gente nova, conseguimos fazer clientes e amigos nessa jornada. Quer assistência, maior assistência 24 horas do Brasil, a Bravos Agência, uma das primeiras agências de marketing do Brasil que se especializaram em proteção veicular, a FPV, do nosso amigo lá em Goiás, onde a gente faz, né, hoje não só Goiás, mas que nasceu lá em Goiás, a Split Risk, seguradora, que é a nossa parceira, Confiança, é uma associação que já está com a gente há mais de 10 anos. Então, sem sombra de dúvidas, né, a gente, Gestão Segura também, Gustavo Rocha, não tem o que falar, brother, nota 10, os meninos da Zeli lá de Patinga, uma das associações mais admiráveis do Brasil, os meninos da Fusion, interior de São Paulo também, são assim, indiscutivelmente máquina de venda e de gestão, sem sombra de dúvidas, move esse mercado para frente. Assis Videira, hoje, Renato Assis, que foi o escritório onde eu tive minha primeira experiência. Então, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais conseguiram deixar a nossa identidade disposta aqui, para que todo mundo se faça, né, um pouco mais presente, é essa parede que a gente criou. E leva sistemas de gestão. FenaProv, sem sombra de dúvidas, a maior feira, né, do segmento, Centralcar, uma das maiores associações lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, também uns meninos nota 11, Movim Seguro, lá de Curitiba, Inovar, pô, não tenho o que falar, né, os meninos são parceiros aí a longuíssima data também, a PVS eu já vi em 2, 3 lugares aqui. Então, assim, sem sombra de dúvidas, isso aqui compõe muito bem a nossa identidade e, sem sombra de dúvidas, mostra para todo mundo, né, com quem a gente aprende para poder servir vocês, com tanta vontade e com tanto conhecimento. Então, vou deixar aqui, daqui a pouco, quando as meninas chegarem, eu peço que elas façam a movimentação para o lugar ideal, porque aí está um pouco fora da minha sensibilidade. Mas é isso. Bora começar mais um dia de novo. Meu nome é Felipe. Calma, Toguro, calma. Tá valendo? Meu nome é Felipe. Conheço o Gabriel há singelos 36 anos. Mas de caminhada, retomada de caminhada deve ter seus 5, 6 anos de retomada com amizade.
E o Clube do Livro trouxe como eu trabalho com utilidade, como se fosse um afiador. Então ali a gente foi afiado mesmo, ferro afiando ferro aqui, muitos pontos de vistas convergente, divergente, e aqui nós tivemos um aprendizado muito, muito grande sobre a palavra de Deus, sobre o que é ser homem, sobre o nosso propósito aqui nessa terra, que a maior das missões é o ID, né? ID fazer discípulos. Então, para mim, foi um grande mérito e trunfo participar desse momento aqui. Bom dia, meu nome é Miguel, eu sou advogado aqui na GNA, conheço o Gabriel, pois ele é meu chefe aqui no escritório, e todo esse processo foi muito importante para mim, porque eu consegui ver que de diferentes formas de pensar, a gente consegue tirar muitas coisas em comum. A camisa nova, desculpa, TDAH gritou aqui. Durante toda essa jornada foi importante para o crescimento pessoal, em que eu consegui ver que pessoas diferentes, com criações diferentes, com ideias diferentes, conseguem chegar em consenso em diversos pontos e conseguem se desenvolver juntos. Muito bom dia, meu nome é Fernando, conheço o Gabriel há pelo menos uns 35 anos, né? Mas o nosso contato mesmo se deu a partir do ensino médio, a gente estudou na mesma escola. E essa proposta que o Gabriel trouxe do Clube do Livro, ela foi muito interessante, tanto para pessoalmente quanto coletivamente. Pessoalmente eu falo porque houve um crescimento, houve uma mudança de interesse na vida pessoal e profissional e houve algumas alterações de conhecimentos que eu já tinha, porque eu achava que eu entendia de uma forma e o Clube do Livro me trouxe um outro entendimento, talvez seja até melhor do que eu tinha antigamente. É isso. Muito bom. Muito bom dia, meu nome é Daniel Vidotti, eu conheço o Gabriel há pelo menos 27 anos, acredito que ele me viu até nascer. Essa experiência que ele trouxe para a gente do Clube do Livro foi de suma importância, particularmente falando, me fez crescer muito espiritualmente e como pessoa também, porque muitas coisas que eu estava tendo desafio no dia a dia, esse livro veio para agregar e compartilhar muito aqui com eles também, uma troca muito importante, então foi muito legal mesmo. Bom, trabalho com proteção veicular há 7 anos, né? Me tornei advogado e me conectei ao Gabriel quando comecei a atuar aqui no escritório. Comecei a participar do Clube do Livro, né, a convite do próprio Gabriel, e aí, né, houve uma transformação, acho que não só para mim, mas para todos que participaram, né, que começamos a entender melhor, né, o que é a vida, para que estamos aqui na Terra e qual é o nosso propósito. Então, acho que, inclusive, um desses propósitos foi me ligar ao Gabriel, né? Acho que essa ligação não foi algo do acaso, não foi, né, algo que não estava já planejado, né? Acho que até o Clube do Livro mesmo, né, com este livro, né, trouxe essa reflexão que hoje todos nós estamos aqui justamente com um propósito específico. E às vezes não é para mudar a nossa vida, mas pode ser que seja para mudar a vida de outras pessoas. Então, acho que essa é a reflexão que o livro nos trouxe e principalmente que me tocou muito para mim diretamente. Hoje é um capítulo que a gente até já tinha discutido, né, a questão da inveja. E esse capítulo parece que ele me deu uma clareza maior sobre a inveja. Eu entendi que a inveja é você querer ser a pessoa, você querer ter os atributos da pessoa. Aí sim, para mim, faz mais sentido a diferença de inveja para admiração. Mas a ideia, se a questão da inveja é querer, teoricamente, querer ter o que a pessoa tem, fazer o que a pessoa faz, a empatia seria uma inveja reversa? Porque a empatia é de se colocar no lugar do outro para assumir a dor. A inveja é para assumir o lugar da pessoa para querer coisa boa. O antônimo da inveja é empatia, né? Aqui no livro traz a satisfação, mas a empatia também não pode. Mas empatia você está trazendo como extremo, né? Porque Sim. Satisfação para mim é o neutro, é o top. Você está trazendo empatia como contraposto mesmo, como o oposto extremo. É como se dissesse, Extremo por exemplo, eu admiro muito o Gabriel, tenho interesse em tornar uma pessoa parecida com o Gabriel, mas não quero assumir a cadeira dele. É como se fosse Exatamente.
Eu quero dar salário com ele. E saber do preço que ele pagou para estar nessa posição Exatamente. também. Eu não quero derrubar ele. Eu só quero ter o bônus que ele tem, as viagens, tudo, mas eu não quero passar por todo o processo que ele passa. Nem pensa normalmente, né? Quando pensa assim, nem. É difícil pensar assim, tá? E só viu com Não, tipo assim, vocês não sabem, por exemplo. Vocês não sabem que eu passei de OAB de sexta. Você passou de quantas? Terceiro, Eu sei. primeiro. Antes de formar. Tá vendo ali pro seu cotovelo, deu certo. Não, mano, nada a ver. Ah, vai se fuder, velho. Nada a ver. Não, olhei pro seu cotovelo. Ah, vai se fuder que agora eu olhei e deu certo. Turma, vou levar vocês pra passear comigo. Já eu conto pra onde nós vamos. Vamos dar um pulinho agora para deixar o carro para trocar o óleo numa das oficinas mais fodas aqui de Contagem. Eu moro na divisa de Contagem em Belo Horizonte, então eu moro em Belo Horizonte, mas o escritório fica em Contagem e normalmente as coisas que eu consumo, tendo em vista que eu nasci em Contagem, morei em Contagem a vida inteira, é mais para os lados aqui de Contagem. E aí é curioso para vocês que estão assistindo de longe, porque Contagem foi a segunda cidade das associações. A primeira foi Betim, logo em seguida elas vieram para Contagem. E hoje, atualmente, Contagem é a cidade do Brasil que tem o maior número de associações de proteção veicular. Então a gente está, né, bem no epicentro aqui. Todo lugar que a gente passa, a gente vê uma associação. Acabamos de passar pela Inter ali, do Helder e várias outras aqui. Sobre a troca de óleo do carro, informação importante, o tanto que a gente, né, que foca muito em venda e gestão, erra às vezes umas coisas bestas. Eu comprei esse carro é 2025, ia levar na concessionária para fazer a revisão, fui super maltratado. E olha que nós estamos falando de um carro de 170 mil reais, 0 quilômetro do ano. E aí a devolutiva, né, que o atendente lá me deu é que, não, seu carro não faz revisão com 10 mil, não, faz com 12 mil. Mas foi de uma forma tão hostil, tão esquisita, tão estranha, um nível de tratamento tão bosta, que eu falei assim, quer saber? Eu não tô nem aí para garantia do carro e para fazer esse serviço na concessionária. Ia pagar algo em torno de R$1.000 só para trocar o óleo, tendo visto que o carro é zero, não tem o que fazer de manutenção. Então era só passar o scanner para ver se estava todos os atributos do carro dentro dos parâmetros de fábrica e trocar o óleo. Devo gastar R$300 para trocar esse óleo fora e cá entre nós, dando oportunidade, né, de trabalho para um dos meus melhores amigos, um dos meus parceiros de infância, que eu tive a honra de ver vencer. E aí é foda, né? Porque eu tava disposto a fazer na concessionária, tava disposto a pagar R$1.000, ou seja, a gente acha às vezes que os nossos clientes não querem fechar com a gente, ou fecham com a gente, mas não tem uma boa experiência, pelos motivos que a gente tem. Então, por exemplo, a gente é danado, eu sou danado, imagino que vocês também passem por isso, que é errar achando que o cliente não tem dinheiro para comprar certa coisa porque você está medindo aquilo com o seu bolso. Achar que o que você está fazendo vai gerar satisfação porque você está medindo a régua de satisfação com a sua régua. E hoje fica cada vez mais nítido para mim que a gente como advogado, vocês como vendedores, que acredito que seja a maioria que vai nos assistir, mais falta é isso aqui, ó, capacidade de ouvir. Ouvir e identificar com clareza. O que você pode entregar para que esse cara fique mais satisfeito. Não tem a ver só com preço, valor e etc. Tem a ver com, de fato, escutativa. Ouvir e identificar o que essa pessoa preferiria receber de você para que ela te desse o sim e avançasse, né, nessa parceria entre vocês. Então, estamos chegando aqui na oficina e vamos ver se tem vaga para a gente já parar lá dentro. A Esther trabalha comigo, está filmando tudo no dia a dia e agora. O que acontece? Eu ia levar esse carro para fazer troca de óleo na concessionária por conta da garantia. Porém, tive uma experiência bosta quando eu tentei lá recentemente deixar o carro, uma semana para agendar. O dia que eu cheguei e eu não tinha olhado, porque eu tenho dois compas, né? Um faz revisão a cada 10 mil, outro a cada 12 mil, eu não sabia. E aí eu cheguei lá, tava com 10 mil, eles falaram, não tá na hora ainda, e o tratamento foi tão bosta, Breninho, que eu falei assim, foda-se pra garantia desse trem. Eu não sabia, né? Primeiro carro mais novo que eu tenho assim. E aí eu quero deixar pra você trocar o óleo pra mim, eu pego depois, vou embora de Uber, aí deixa e passa. Ô, Esther, chega aí, só. Eu acho que eu vou aceitar um cafezinho hoje. Jesus amado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, senhores. Aqui em Contagem não tem como não, viu? Quem tem carro, passa pela região de Contagem, conhece essa oficina aqui. Antigamente, oficina do Bigode, né? Todo mundo lembrava do Bigode, do pai do Breno, mas já há 20 anos o Breno que toca aí, padrão Bosch Car Service. Agora com bigodinho, então vai voltar a ser do Bigode. Mas legal demais, irmão. Bom te ver novamente. Vamos ver que as coisas estão dando certo. Depois eu conto um pouquinho da história do Breno. Não vou falar na frente dele, não, porque ele fica constrangido. Obrigado, tá? Mais tarde eu volto. Ótimo dia. Daqui a pouco eu volto aqui. Dá pra você ver. Tive que liberar espaço telefone para continuar filmando para vocês. Nem Uber eu tinha mais, tive que excluir. Ô, turma, deixa eu contar uma história bem breve aqui para vocês, enquanto eu saboreio esse cappuccino aqui. Igual o Breno acabou de citar, né?
A Norte Sul é uma oficina que já existe há 25 anos, sob a gestão do Breno, pelo menos 18 anos, pelo que ele acabou de comentar. E além de ser meu amigo, o Breno é uma das pessoas que eu cito assim como referência para mim, sabe? Não vou dar detalhes sobre coisas da vida pessoal e etc, mas o Breno é uma das pessoas mais esforçadas que eu já tive a oportunidade de lidar. Na época, início, né, dessa oficina lá atrás, anos 2000, como se diz, todo mundo queria era ter dinheiro, era ter um carro bonito, aqui carro com som, carro rebaixado. Ninguém queria trabalhar sujo de graxa, de botina, de roupa rasgada, igual o Breno trabalhava. E era engraçado porque todo mundo já com o ego e a vaidade, né, de ter alguma coisa melhor, o Breno assumindo a oficina que era do pai, que já estava, né, com idade avançada. A família inteira basicamente dependia do faturamento dessa oficina. E como se diz, contra tudo e contra todos, todo mundo reclamando de mão de obra, todo mundo reclamando de imposto no Brasil, todo mundo reclamando de não estar conseguindo desenvolver as coisas. Breno casou, teve filho, cuidou da empresa, abriu uma segunda unidade, que por coincidência fica numa avenida paralela aqui, bem na esquina da casa dos meus pais. E hoje o Breno é o cara que cuida de todos os meus carros, carros da minha família, de pra lá e pra cá, de pai, mãe, etc. A turma do escritório já usa aqui a oficina do Breno, né, como suporte de manutenção preventiva do carro. Toda vez que a gente precisa, até de noite, de madrugada, final de semana, independente do cenário, é a oficina do Breno que cuida pra gente. E coisas bestas, né, que tem muita gente que ainda não acha que é importante. Aquela plaquinha ali, de Bosch Car Service, fala muito sobre uma oficina. Quem não entende muito, acha que é só um piso de cimento queimado e essa pintura bicolor. Mas tem detalhes, desde nível de capacidade de peso que esses elevadores sustentam, as linhas elétricas e hidráulicas para ter o máximo de segurança e o máximo de performance. Isso faz com que eles consigam fazer a manutenção do carro de forma segura, de forma ágil. As linhas ficam de modo de que a manutenção de um carro não atrapalha a manutenção de outro carro. E vem cá, deixa eu mostrar um negocinho para vocês também para divulgar. Agora eu quero ser mais não, tô só esperando meu Uber, pode ir embora. Isso aqui é um dos amigos que já devem aparecer aqui no nosso vídeo também, Breno e Henrique da Aga, corretora de seguros, que são meus amigos de infância também, que coincidentemente também trabalham, né, no mercado de proteção de patrimônio. E justamente por eu ter indicado os meninos aqui, os meninos também viraram clientes e hoje são os corretores de seguro. Ou seja, todos os veículos que estão aqui dentro do pátio são segurados, né, para evitar qualquer tipo de desconforto, de risco. Olha o tanto que mesmo que tenha uma oficina mecânica, chão limpo, carros novos de boa qualidade, escritório inquestionavelmente limpo, bem conservado, elevador aqui do lado para fazer a higienização do carro e a limpeza antes de entregar para os donos. Então, assim, pode ser, né, elitizado demais, etc., mas não tem jeito. Esse tratamento premium, esse cuidado com o bem da gente, num lugar, né, que aparentemente demonstra o nível de cuidado que eles têm com ele mesmo, todo mundo de uniforme, sabe? Não tem aquela visão do mecânico antigo, tudo quebrado, tudo rasgado, tudo cheio de graxa, parede suja. E ver o esforço, né, de quem a gente gosta, de quem a gente estava do lado ali, vendo, lutar, ver que venceu, é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores conquistas que eu particularmente tenho hoje. É olhar para essas pessoas e falar, pô, primeira oportunidade que eu tenho, eu vou fazer o meu dinheiro, a minha energia, o meu tempo, morar dentro do bolso, né, dentro do coração dessas pessoas, porque elas merecem demais. Acho que o nosso Uber já tá chegando, enquanto o carro fica aí trocando óleo, falta um minutinho, e bora lá pra rua esperá-lo. Enquanto o Uber tá chegando, olha que doideira. Vocês aí que trabalham com proteção veicular focam em fazer vistoria. Mostra aquilo ali, que loucura. Toda vez que eu venho deixar o carro para mexer, eles emplastificam o meu carro inteiro, justamente para que caso tenha alguma graxa, algum óleo, alguma coisa, não suje o carro. Vocês fazem, né, a vistoria dos veículos aí quando vocês vão fazer a adesão de proteção veicular. E todo carro que entra e que sai daqui passa por vistoria e checklist. Ou seja, não tem risco do carro sair daqui com um parafuso não apertado, com um pneu com qualquer coisa diferente de quando você deixou. E o mais legal, enquanto você está no conforto de sua casa ou do seu escritório, os meninos te mandam no WhatsApp um vídeo completo da sua vistoria e depois um vídeo completo de qual é o problema do seu carro, qual é a solução, o custo e o prazo de liberação. Então você imagina, para a gente que vive nessa correria, não tem que ficar ali gerindo compra de peça, gerindo quanto que vai sair, quanto que vai ficar. Vez ou outra, quando dá tempo, os meninos até buscam o veículo na casa ou no nosso trabalho para poder, né, entrar no momento exato que ele vai ser cuidado. Então, assim, é um nível de profissionalismo muito diferente. Tá vendo aí, acabando de fazer o vídeo e as fotos para mandar para o cliente. Serviço premium, né? E você no seu aí? Seu serviço já é premium? Turma, 9h43, a gente já voltando para o escritório, tomando o cafezinho que o Breno, lá da Norte Sul Oficina, nos deu. E passando aqui na rua, debaixo do escritório, bem na esquina, lembrei de uma coisa.
acabei de abrir o celular e vi que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso. Essa clínica branca aqui, que eu vou puxar vocês para que vocês vejam, é exatamente o lugar onde que lavava o dinheiro do Banco Master. Fica bem aqui do lado do escritório, acho que foi R$500 milhão remetido em nota falsa nessa clínica. É uma clínica extremamente popular que fica aqui, numa das esquinas mais movimentadas da cidade, que lavou R$500 milhão no caso do Banco Master. Para quem não sabe, o Daniel Vorcaro é daqui, de Belo Horizonte, Contagem, então tem muitas ligações, né, pessoas do nosso meio, amigos que são amigos lá e cá. O mercado, né, ele mexeu com associação, com seguradora, lá há muitos anos atrás. Então é bom, né, que vocês participem junto com a gente e escutem esse funkinho aí, essa transição. Na iminência, né, da gente precisar buscar um futuro para essas associações de proteção veicular, a gente tem usado ali da inteligência de alguns parceiros, da inteligência de alguns fornecedores para construir um dos caminhos de futuro para não ficar tão dependente da regulamentação. Então hoje a ideia é ouvir mais uma dessas ideias, entender, né, os prós, contras dessa ideia e ver como que a gente pode contribuir na criação de mais esse caminho aí para o futuro das associações. Então é isso. O resto da reunião vocês não podem ficar sabendo. Tchau, obrigado. Bora dar um talento. Muitíssimo boa tarde, pessoal. Oh, não, melhor do que isso, só cirurgia mesmo, que eu não tenho expectativa de fazer. Eu espero que vocês assumam essa humildade também, porque beleza de homem é trabalho e dinheiro, gente. Mais do que isso aqui é só cirurgia. Bora produzir. Dá o quê? Um soquinho?